Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre equivalência de capitais. Dois capitais ou mais, pensa em capitais, a gente pode utilizar o termo também fluxos de caixa. Eles são equivalentes quando eles estão em datas diferentes, datas focais diferentes, quando eles são capitalizados ou descapitalizados para uma mesma data focal, os valores são iguais. Então, o que é importante vocês entenderem em equivalência de capitais é isso. Você só pode comparar se dois capitais são iguais se eles forem descontados a mesma taxa de juros, tá? E nessa mesma data focal eles tiverem valores idênticos. Aqui um exemplo de um fluxo de caixa, dois fluxos de caixa que eles não são equivalentes. Por que eles não são equivalentes? Eu vou explicar aqui. Eu tenho então o original, né? São os valores nominais desses fluxos de caixa 1 e 2. E aí eu vou compará-los, se eles são equivalentes, a uma taxa focal de 10%. Então, se eu estou trabalhando com essa data focal de 10%, eu tenho que capitalizar ou descapitalizar esse fluxo de caixa nessa mesma data focal de 10%. Então, vamos aqui escolher a data focal. E no exemplo aqui eu escolhi a data focal 0. Não tem motivo. Eu poderia ter escolhido a data focal 5, 6. Não tem motivo para isso. O importante é que estejam numa mesma data focal. Aqui o 110, né, o primeiro fluxo de caixa aqui, ó, eu vou levar ele para a data focal 0. Então, eu peguei 110, dividi por 1,1, que é o fator de capitalização, né, 1 mais a taxa, 1 mais 10% dá 1,1, elevado a um período. Eu estou descapitalizando um período, né? Estou levando da data 1 para a data 0, então estou voltando. É igual a 100 reais. Esse aqui, esse segundo fluxo de caixa aqui, ó, ele está na data focal 2. Então eu tenho que levar ele para a data 0. Para ele ir para a data 0, aqui, ó, eu tenho que descapitalizá-lo duas vezes. Então 120 dividido por 1,1 que dá 99,17. Somando esses dois, na data focal 0, eu tenho 199,17. Tá? O segundo aqui, ó, mesma coisa. Esse aqui está no mês 3. Então eu estou descapitalizando 65. Quando eu divido pelo fator de capitalização, eu estou descapitalizando. Lembrando também que isso aqui está em capitalização composta, né? Quem não viu os vídeos de capitalização simples e composta, vão lá e assistam de novo. E aqui também eu já estou trabalhando com o conceito de diagrama de fluxo de caixa. Tá? Quando eu falo aqui de levar para o mês 3 para a data focal 0, é passando naquela linha do tempo do diagrama de fluxo de caixa, que foi trabalhado na semana 2. Então, assim, na data 0, esses dois fluxos de caixa que somados, né, eu posso somar porque esses dois já estão na data 0, dá 184,31. Logo, esse fluxo de caixa 1 aqui, ele não é equivalente ao 2. Tá? E se eu optar pelo fluxo de caixa 2 ao invés do 1, eu estou perdendo dinheiro. Tá vendo? Então é o seguinte, imagina aqui que um comerciante ele te ofereça assim, ah, comerciante não, vamos para o comerciante. O comerciante te ofereça aqui essa opção para você comprar o produto ou o fluxo de caixa 2 para comprar o produto. Tá? Você pode pagar o produto R$ 110 no mês 1 e R$ 120 no mês 2, ou R$ 65 no mês 3, mas tem que dar 240 no mês 6. Qual que é melhor para você? Talvez você pode assustar aqui com o fluxo de caixa 2, porque tem uns R$ 240 aqui, uma parcela para você pagar. Só que ela é só lá no mês 6. Então, financeiramente, né, considerando o valor do dinheiro no tempo, lá no mês 6, o valor do dinheiro no tempo ele é consumido, né? Então, esse mês 6, na data focal de hoje, esse 240 vai estar valendo menos. Então, logo, ó,
eu estaria pagando R$ 184 com com essas duas prestações na data zero, hoje, por exemplo. Enquanto se eu tivesse escolhido o fluxo de caixa 1, eu estaria pagando R$ 199,17. Tá? Vamos para outro exercício aqui. Esse exercício aqui, mesma coisa, considerei a taxa de juros de 10%, tá vendo? Então eu tenho que capitalizar ou descapitalizar. Novamente, aqui escolhi a data focal 0. Então todos esses fluxos de caixa aqui, o 150, o 72, o 400, 750, eles têm que ser descapitalizados para a data 0. Tá? Se eu tivesse, por exemplo, escolhido como data focal o mês 10, eu iria capitalizá-los todos aqui, ó. Se for, supondo, né, que fosse no mês 10. Esse do mês 2 aqui iria andar 8 períodos para frente, porque ele já está no 2, ele iria para o 10, andaria 8. Esse último aqui, ó, que está no mês 8, ele andaria só 2 períodos para frente, ele seria capitalizado 2 períodos, se eu escolhesse a data focal como mês 10. Mas não, eu escolhi como mês 0. Então, aí eu acabo trabalhando exatamente com esse mês que está aqui. Então aqui, ó, o fluxo de caixa 1, 150, descapitaliza os 2 períodos, né? Porque aqui está no mês 2, 123, 49, total, 749,18. E o fluxo de caixa 2, 853. Nesse caso aqui, ó, se um comerciante me oferecesse essa forma de pagamento 1 ou a forma de pagamento 2, nesse caso aqui, para mim, financeiramente falando, a forma de pagamento 1 seria mais interessante. Ah, Lucas, mas então por que ele dá as duas formas de pagamento? Vamos supor que, nesse caso aqui não aconteceu, né? Mas vamos supor que você sabe que no mês 8 aqui no fluxo de caixa 1, aqui você vai pagar uma prestação menor, então por isso que talvez possa ser mais interessante que o fluxo de caixa 2, onde a prestação ela é maior. E eu poderia ter um exemplo aqui que eu poderia oferecer para o meu cliente, né, a carência, né? Uma carência, ou seja, ele não paga as duas primeiras parcelas, só que logo depois ele vai ter que pagar isso. Então, talvez esse fluxo de caixa ele pode ser interessante para o cliente naquele momento, porque ele tem a carência de um mês sem o pagamento. Então, dá para a gente fazer várias simulações com isso aqui. Isso aqui é só um exemplo, bem simples. Agora aqui eu estou dando um exemplo de um fluxo de caixa que ele é equivalente, tá? Porque a gente trabalhou com aqueles dois exemplos anteriores que não era equivalente. Esse aqui é equivalente. Então, aqui o fluxo de caixa 1, né, que eu tenho o tempo aqui, 41, 24, 60, 80, 120, 200, e o outro fluxo de caixa. Talvez no primeiro momento possa parecer assim, nossa, isso aqui eu vou estar pagando mais, né? Eu tenho mais prestações aqui, vai ficar mais caro para mim. Ou se não, uma pessoa que não entende de finanças, ela chega e soma esses valores aqui, ó. E a gente sabe que a gente não pode somar esses valores aqui pensando do ponto de vista financeiro. Porque cada período aqui é um período diferente e dinheiro não pode ser somado se eles tiverem prazos diferentes. Eu tenho que trazê-lo para o mesmo prazo para compará-los. Então, aqui no caso, aqui, ó, eu vi que na hora que eu descapitalizei, levei todo mundo para a data zero, 41,24 eu voltei uma casa e o 200 aqui eu voltei 5 casas. Total 353,33. O outro fluxo de caixa que quando eu voltei também 353,33. Descapitalizei os dois fluxos de caixa a 10% ao período, que é importante, não pode esquecer disso. Aqui tem um outro exercício também, nesse caso aqui, mais um. Essa apresentação ela está lá no Classroom, tá bom? De mais um fluxo de caixa que ele não é equivalente, tá? E é isso então, pessoal. Só recapitulando, os fluxos de caixa, para eles serem equivalentes, eles têm que estar numa mesma data focal, qualquer uma, não tem regra. No entanto, eles têm que ser capitalizados ou descapitalizados na mesma taxa de juros, tá? Beleza? Até mais.